Estimados irmãos, eu acredito que este evangelho de hoje é um dos evangelhos mais significativos da Páscoa, do tempo da Páscoa. Não é à toa que a igreja colocou este evangelho já na oitava da Páscoa, nos primeiros dias da Páscoa, e novamente agora, neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, a igreja novamente retoma este evangelho, coloca mais uma vez este evangelho para a nossa reflexão, pois ele está completo, ou ele está totalmente cheio de significados. O evangelista São Lucas, assim como São João, trata o evangelho, relata no evangelho informações que são mais do que simplesmente informações por mera curiosidade, mais informações que nos levam a compreender o sentido da palavra, o sentido da mensagem do evangelho. Já no início, o evangelista nos traz a seguinte informação: 2 discípulos caminhavam de Jerusalém para Emaús, se afastaram de Jerusalém, deixaram Jerusalém, fugiram de Jerusalém, tristes e abatidos, para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Um deles se chamava Cleofas. E o outro? Qual era o nome do outro? Vejam que não é a primeira vez que o evangelista nos traz esta expressão, esta afirmação. Simão e o outro discípulo foram ao túmulo. Agora, 2 discípulos, um deles chamado Cleofas e o outro não cita o nome. Toda vez que o evangelho fala de um outro discípulo que não tem nome, na verdade ele quer dar a entender que este outro discípulo pode ser qualquer outro discípulo, qualquer um dos 12, como também qualquer um de nós. Esse outro discípulo somos nós. Portanto, 2 seguidores de Cristo, tristes e abatidos, deixaram Jerusalém, fugiram de Jerusalém e dirigiam-se para uma aldeia chamada Emaús. Aqui também algo muito interessante. Emaús é um local que nunca foi identificado, geograficamente falando. A palavra Emaús, da tradução grega e também da tradução hebraica, parece querer dizer que é cidade das águas quentes, águas ferventes. Mas na verdade Emaús nunca foi localizada geograficamente. Interessante isso, porque na verdade Emaús não é exatamente um lugar, mas Emaús é uma realidade. Aqueles discípulos caminhavam, saíram de Jerusalém, fugiram de Jerusalém, porque em Jerusalém se deu tudo aquilo que eles mesmos contavam e discutiam pelo caminho. Os trágicos acontecimentos que se deram com Jesus. E portanto eles estavam desanimados, tristes, decepcionados. Como cada um de nós também nos sentimos assim. E quando a gente está assim, o que a gente quer? A gente quer sair daquela realidade e ir para uma realidade qualquer, um lugar qualquer, menos ali onde se deu aquele fato. Não é assim que a gente ouve a expressão: nossa, me tira daqui, me leva para qualquer lugar, mas não quero ficar aqui. Esse lugar me faz sofrer, esse lugar me decepcionou, esse lugar me frustrou, esse lugar me desanimou, aqui não quero ficar, vou para Emaús, esse povoado. Meus irmãos, dirigindo-se então para Emaús, o que acontece?
o próprio Jesus começa a caminhar com eles. Jesus também se põe a caminho de Emaús. Jesus sabia muito bem qual era o seu caminho. Jesus sabia muito bem que é em Jerusalém que ele deveria estar. Quantas vezes Jesus disse isso? É em Jerusalém que devemos ir, é para lá que eu devo ir. Porque Jesus sabia que Jerusalém não era só um lugar, mas Jerusalém seria de fato o momento central da vida de Jesus. Mas Jesus se submete a ir ao encontro daqueles dois discípulos em direção àquela realidade chamada Emaús. Quantas vezes nós também nos afastamos de Jerusalém, afastamos-nos de Deus, afastamos-nos das pessoas que nos fizeram sofrer, afastamos-nos da igreja, da comunidade, por um motivo ou por outro, e Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem atrás de nós e Jesus quer percorrer conosco aquele caminho de decepção, aquele caminho de tristeza, aquele caminho de dor, e Ele caminha ao nosso lado e nós não o reconhecemos, porque eles não reconheceram Jesus, porque estavam tão tristes, tão abatidos, tão decepcionados, que não podiam vê-lo. O sofrimento nos impede de ver a realidade. O sofrimento muitas vezes nos impede de ver o outro, até mesmo o próprio Jesus. Certa vez, certamente já aconteceu isso com muitos de vocês. Alguém disse assim, por exemplo, eu que já perdi meu pai, alguém já me disse: eu estive lá no velório do seu pai. Você esteve? Sim, conversei com o senhor, cumprimentei. Não lembro, não me recordo. Não reconheço, porque naquele momento o meu sofrimento pela perda do meu pai era tão grande que eu não percebi. Eu senti sim o carinho, o afeto das pessoas, mas não consigo me recordar de todos aqueles que me abraçaram naquele dia. É mais ou menos isso. Quando a gente está atravessando um momento difícil, às vezes até mesmo o próprio Deus está ao nosso lado e a gente não consegue reconhecê-lo, como estes discípulos que também não reconheceram Jesus. O sofrimento, a tristeza, a decepção cegaram o coração daqueles discípulos, mas Jesus ressuscitado se fez companheiro de viagem. É claro que Jesus sabia muito bem que é em Jerusalém que ele deveria estar, e por isso apareceu também aos 11 que estavam lá reunidos. Mas Jesus se submete a percorrer esse caminho sem sentido, esse caminho sem destino, esse lugar qualquer, para poder durante a caminhada ir purificando o olhar dos discípulos, ir convertendo os discípulos, amadurecendo os discípulos. Assim foi o motivo pelo qual Jesus se encarnou. Por que Jesus veio caminhar com os homens? Se fez um de nós, em tudo igual a nós, menos no pecado. Foi justamente porque Ele, sendo Deus, se fez homem para que o homem pudesse voltar para Deus, para que o homem pudesse ir a Deus. Porque o homem foi criado para Deus, mas pelo pecado se afastou de Deus. E Jesus veio caminhar com os homens, para na verdade conduzir os homens a Deus. Jesus não veio para caminhar conosco, para ficar aqui, mas Jesus veio para permanecer conosco a fim de nos levar para Ele, nos levar para Deus. É por isso que Jesus se submete a ir para esse tal Emaús, para essa tal Emaús, para esse lugar Emaús, porque na verdade é durante o caminho que Jesus vai transformar o coração dos discípulos, abrir a mente dos discípulos, tanto que eles param, porque já é tarde, e depois de reconhecerem Jesus, voltam para Jerusalém, nem chegaram até Emaús. Jesus conseguiu convencê-los, Jesus conseguiu abrir os olhos dos discípulos antes. Portanto, meus irmãos,
Nós também somos muitas vezes alcançados por Jesus. Jesus caminha ao nosso lado e torna-se para nós o caminho, a via de purificação, de maturação da nossa fé em Deus, e vai nos convertendo. Então Jesus foi explicando para os discípulos: olha, mas o que foi que aconteceu? Não é possível, você não sabe? Você é o único peregrino aqui que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não, o que foi? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus, de certa forma, parece um tanto quanto querendo ouvir dos discípulos aquilo que todo mundo sabia, Por que Jesus se faz de desentendido? O que Jesus quer com isso? Jesus, na verdade, queria que os discípulos recordassem o que havia acontecido, mas ele foi explicando para os discípulos: olha, mas não era isso que está na Escritura que deveria acontecer? Moisés não disse isso? Os profetas também não disseram isso? E Jesus foi abrindo a mente dos discípulos. Às vezes a gente tem que fazer a mesma ação, o mesmo movimento, fazer o outro repetir o que a gente já sabe, mas fazer com que o outro reconstrua a história, ou que ele conte a história agora iluminado pela palavra de Deus, iluminado pelo ensinamento de Jesus. E Jesus então faz os discípulos contarem o que ele já sabia, mas faz os discípulos contarem tudo, mas no meio da conversa Jesus vai introduzindo as Escrituras, a palavra dele, para dizer: olha, mas não é bem isso que deveria acontecer? E os discípulos começam a pensar. E nesse diálogo dos discípulos com Jesus, com o forasteiro desconhecido, o que nos impressiona também é uma expressão que o evangelista Lucas coloca nos lábios dos discípulos: nós esperávamos. Olha, aconteceu isso, nós esperávamos que ele fosse reconstruir Israel, nós esperávamos que ele fosse libertar aquele povo, nós esperávamos que Jesus ia ser um Messias triunfalista, um líder político que iria transformar a realidade, derrubar o império e construir uma outra sociedade, um outro partido, etc. Esperavam, colocaram em Jesus muitas expectativas humanas, terrenas, colocaram em Jesus expectativas momentâneas, queriam que Jesus fosse apenas um líder a transformar apenas aquela realidade social, civil que eles viviam, que era difícil, mas esperavam que Jesus fosse apenas um líder para resolver a situação. E a partir disso seguiram Jesus, apoiaram Jesus, incentivaram Jesus, e de repente acontece tudo o contrário. Pelo contrário, ele morre, ele é condenado, perseguido, e nós também corremos agora o risco de morrer por causa dele, pois as autoridades queriam também matar os discípulos. Por isso os discípulos ficaram escondidos, tinham medo de acontecer com eles o que aconteceu com o líder deles, o mestre. Portanto, nós esperávamos. Colocaram em Jesus uma esperança humana, uma expectativa, e se frustraram. Portanto, esse esperávamos é algo muito forte. Significa que eles estavam decepcionados, frustrados, desanimados. Esperávamos, acreditávamos, seguíamos, esperávamos, mas acabou. Quantas vezes também nós somos como esses discípulos? Caminhamos às vezes desanimados, decepcionados com a vida, porque esperávamos que a vida fosse diferente do que aquela que nós estamos vivendo. Esperávamos que o nosso casamento fosse de um jeito e está sendo de outro. Esperávamos que na vida da comunidade as coisas fossem de um jeito e acontecem de outro. Esperávamos que Deus agisse conosco de um modo e parece que Ele está a agir de outro.
Quantas coisas, em quantas realidades nós também esperávamos, acreditávamos, né? Meus irmãos, me permitam fazer uma partilha muito pessoal com vocês que eu vivi essa semana. Essa semana também eu experimentei exatamente isso que os discípulos experimentaram. Eu também esperava conseguir realizar algumas coisas aqui em vista do bem da nossa paróquia, mas eu me decepcionei um pouco. Nós temos aqui uma rifa com 10 mil números para vender. Essa semana eu cheguei lá, padre, até agora mais ou menos quase 2 mil só. E eu esperava que isso fosse sair rápido. Quantos coordenadores nós temos, quantos catequistas, quantos ministros, quantos leitores, quantas pessoas que trabalham em alguma coisa na igreja. Quantos fiéis frequentam as nossas missas? Então eu esperava que se cada um comprar um número, isso aí já foi. Dizimistas. Quantos dizimistas nós temos em toda a nossa paróquia? 2 mil cadastrados. Quantos fiéis frequentam a nossa paróquia todos os domingos? 3.500 fiéis frequentam as nossas missas todos os domingos, em toda a nossa paróquia, aqui na região central, Nova Caçapava e Caçapava Velha, toda a região da paróquia Nossa Senhora da Ajuda. 3.500 pessoas frequentam as nossas missas todo domingo. Desses 3.500, 2.000 se cadastraram como dizimistas. No início do ano nós entregamos de casa em casa 2.000 calendários. Dos 2.000, apenas 800 participam, contribuem mensalmente com o dízimo. 800, né? E desses 800 ainda, nem todos talvez estejam conscientes do que seja o dízimo, né? Às vezes a gente acha no envelope R$2, R$1, né? O dízimo, a palavra dízimo quer dizer a 10ª parte. Eu não vou ficar aqui dizendo que tem que ser 10%. Ontem ainda alguém me perguntava, mas tem que ser 10%? Não, pode ser mais de 10 ou menos de 10, é de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua possibilidade. Mas se cada um assumir essa responsabilidade, se todos assumissem, nós não precisaríamos de rifa, nem ficar fazendo festa. A gente faria a festa só para celebrar. Faz a festa, faz bolinho, mas isso seria algo a mais. A gente não precisaria ficar, olha, a festa tem que dar tanto, hoje nós temos que vender tantos bolinhos, porque nós temos o boleto para pagar. É assim que nós vivemos hoje. Então, nós colocamos às vezes, é verdade, colocamos às vezes uma esperança, uma expectativa, e quando isso não é bem correspondido, a gente se frustra, desanima, dá vontade de fugir de Jerusalém. Ah, quer saber? Já estou aqui há 7 anos, acho que já deu, né? Talvez agora que venha outro, com novas ideias, com novo gás, para ele continuar. Já ajudei um pouco, acredito que já fiz um pouco. É humano isso, é o que a gente sente às vezes em casa, quando dedicou-se à formação de um filho e ele às vezes não corresponde como a gente esperava. Enfim, é o sentimento humano que todos nós sentimos. Esses apóstolos também sentiram-se assim. E aí na minha oração, na hora da missa, eu pensei, mas a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Então entreguei para Jesus, né? O Senhor sabe, o Senhor ajude aí a conscientizar o povo, desperte no coração das pessoas, caminhe conosco, fique conosco, porque já é tarde, o dia declina e às vezes a gente precisa descansar um pouco e entregar para Deus. Quando a gente vai descansar, significa que o Senhor vigie, que o Senhor cuide de acordo com aquilo que é próprio da sua ação, daquilo que é próprio do seu Espírito. Por isso, meus irmãos,
3 convites concretos para este domingo, encerrando. Primeiro, não fuja de Jerusalém, não se afaste de Jerusalém, mesmo que esteja decepcionado, não se afaste de Jerusalém, não se afaste da comunidade, mesmo que talvez em algum momento você já tenha se decepcionado com a igreja, se decepcionado com alguém, com a família, enfim, não se afaste, não fuja, permaneça. Segundo, escute a palavra, ela tem força para reacender o seu coração. Vejam, os discípulos foram ouvindo Jesus pelo caminho e Jesus foi fazendo arder o coração deles novamente. Por isso, escute a palavra. Às vezes a gente está aqui fazendo homilia, etc. Esse padre está falando demais hoje, né? Mas às vezes o Senhor está falando com você. Escute o que Ele está falando. Isso às vezes é o que você precisa para reacender o seu coração, que está às vezes tomado pelo sofrimento, pela dor, pelo desânimo, pela decepção, pela frustração. E terceiro, permaneça na Eucaristia. Aqui eu concluo a nossa homilia. Vejam que bonito isso. Quando Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram, e Jesus desapareceu da frente deles. O que o evangelista quer dizer com isso? Que existe uma nova presença de Jesus agora, no pão partido. Toda vez que parte-se o pão, Jesus está presente. Por isso que Jesus desapareceu da frente deles fisicamente, para que eles pudessem compreender que agora Jesus continuaria com eles todos os dias, até o fim dos tempos, no pão partido. Por isso que a primeira referência à Eucaristia, o primeiro nome que se deu à Eucaristia desde o início da igreja foi fração do pão. Fração do pão, partir do pão. Vamos celebrar a fração do pão, ou seja, a Eucaristia. Depois é que foi surgindo outros nomes: Eucaristia, Ceia do Senhor, Missa, como nós mais conhecemos hoje, missa, mas na verdade no início do cristianismo se chamava fração do pão, justamente porque é o momento em que Jesus parte o pão. Esse é o sinal real, permanente da ação de Jesus. Mas não quero deixar vocês também pensando no significado da palavra Emaús. O que quer dizer Emaús, né? Cidade das águas quentes, águas que fervem, que tem a ver com o Evangelho. Olha que interessante, o Evangelho diz: o coração dos discípulos ardiam, ferviam quando Jesus falava. Emaús, águas que fervem. Na verdade, o que ferveu ali, o que aqueceu, não foi a água, mas foi o coração daqueles discípulos, a partir daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus falou e do partir do pão. Que hoje nós também aqui possamos sair desta celebração com o coração ardendo, fervendo de amor por Jesus, pela igreja, e que também desperte em nós a consciência de que também hoje nós somos esses discípulos, que não podemos permitir ser vencidos pelo desânimo, mas que tenhamos sempre a esperança em Jesus ressuscitado, que caminha conosco e que reacende o nosso coração, a nossa fé e sustenta a nossa esperança. Assim seja. Amém.